Stephanie Onesco, sou historiadora e professora e estamos iniciando a segunda parte do podcast Estante BSM sobre o livro A Beleza Salvará o Mundo, de Gregory Wolfe, com a participação e os comentários do Silvio Grimaldo, do Oliver e do André Cibarreto. Lembrando que este podcast faz parte do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e seja um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui comentados lá na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Bom, ó, o Silvio acho que foi o Silvio, né, que deu esse pontapé aí no humanismo cristão. Acho que dá para falar um pouquinho sobre isso, né? Já que o autor ele tece uma crítica àqueles que cultivam essa oposição radical entre fé e mundo. E aí ele traz, né, ele defende o humanismo cristão, que tem por característica se adaptar e transformar a cultura, seguindo, né, a igreja primitiva até mesmo, né? Tem até uma frase que ele traz: onde quer que haja verdade, pertence ao Senhor, e esse é o ponto de como os humanistas cristãos acreditam que tudo é bom, verdadeiro e belo, e é parte do projeto de Deus, né? Então tem essa confiança de que a fé pode assimilar as obras da cultura. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, tecessem alguma consideração sobre o chamado humanismo cristão, levando em consideração a própria defesa do Wolfe. Eu tenho pouco para falar. Esse tópico é um dos tópicos que eu tenho, assim, talvez porque para mim a clareza do que tá sendo dito é bastante grande, então às vezes falta eu enxergar. Esse tema é bastante claro para mim. Eu vou pontuar algumas coisinhas sobre ele. Só um pequeno gancho rápido da conversa anterior ainda. Show, você está falando das residências, né? E, devido à violência, a condição violenta enfeia o meio urbano. Então, quantas vezes, isso me lembrou, quantas vezes eu não ouvi, assim, pessoas, vizinhos, né, falando: eu queria colocar um azulejo aqui na parede, né, queria dar uma caprichada aqui na fachada da casa, né, para quê? Para ficar mais bonito, né, para ficar mais agradável aos olhos. Não vou fazer não, porque senão o pessoal vai ficar marcado como casa de bacana aqui no bairro, que não é, né? Achar que eu sou o mais rico do bairro, vão querer me assaltar. Olha só que absurdo, né? Sim. Mas o tamanho, a dimensão desse problema. E fazendo um merchan, eu vou fazer 2 merchans, um no final, o outro agora. Eu tenho uma seção no meu site que chama Caos Estético, que faz muito tempo que eu não atualizo, mas ela foi inspirada tem um vídeo, um dos vídeos mais famosos, eu acho, do Olavo, no YouTube, em que ele está falando o nervosismo brasileiro e o caos estético. E ele vai falar justamente dessa feiura, inclusive principalmente de São Paulo. Ele até fala: olha, se não tem como você fugir disso, você se trancafia dentro de casa e imagina que você está num lugar bonito, né? Porque você fica louco, né? Começa a ter esse nervosismo e se isso não vai embora, isso termina na loucura. E aí eu comecei a fazer uma sessão no meu site, inclusive está em reforma, meu site eu vou mudar de plataforma, mas chama Caos Estético, a sessão, e o meu site é o andreacibarreto.org, onde eu tirei várias fotos, né? Não são tantos posts assim, devem ser uns 10, 15 posts, mas eu tirei várias fotos de São Paulo mostrando isso. E assim, a principal que eu queria citar rapidinho, porque está dentro do nosso grupo aqui, no Anhangabaú existe um obelisco, e é uma das obras mais antigas de São Paulo. Eu acho que é o obelisco mais antigo de São Paulo. Está ali de frente para a estação Anhangabaú do metrô. Só que assim, é deprimente. O Silvio falou, né, dessa questão do centro de São Paulo, porque tá pichado. É meio que uma pracinha, assim, tem tipo um chafariz pequeno, ponto dos mendigos, cheira mal. Cheirar mal, eu nem vou pontuar isso, porque o centro inteiro cheira mal, né? Mas, André, o pior é que ele chama obelisco da memória. Isso mesmo, exatamente. Tem uma foto do obelisco da memória nessa seção do meu site. Alguns outros exemplos aí do caos estético em que a gente vive, né?
tem esse vídeo do Olavo que ele fala que por vivermos nós, brasileiros, esse caos estético, isso acaba nos conduzindo a um certo nervosismo, né? Então eu acho que isso é uma menção importante aí. E se você quer fugir disso, se você mora na periferia, tem essa consciência, que já é altamente improvável, e você quer fugir disso, pelo menos na parte externa da sua casa, né? Aqui na parte de dentro, né? Eu tenho as minhas obras, réplicas de obras de arte aqui, né? Dá para fazer da porta para dentro, da porta para fora não dá para fazer, senão os caras vão, os manos do bairro vai achar que eu sou bacana e vai querer me roubar, né? Então nem dá para fugir disso, não dá. Só ponto, vou emendar na questão do humanismo cristão, porque você trouxe esse tópico, eu acho que o pessoal pode contribuir mais, mas o Gregory Wolff levanta-se, porque o humanismo cristão, será que seria um oxímoro, né? Se é como assim humanismo cristão? Se é humanismo não é cristão, se é cristão não é humanismo, numa concepção de senso comum de achar que bom, humanismo é aquela, inclusive bem livro didático que explica o Renascimento, né? O Renascimento foi um período em que prevaleceu o humanismo, que era oculto, ou a valorização extrema do ser humano e o princípio do sumiço do elemento religioso e tal. Na verdade, o Gregory Wolff está falando que existe uma vocação cristã para as letras belas, né, para as belles lettres, né, que ele fala, e é disso que ele está falando, né? Então essa produção humana, que a arte, né, encontra um conforto, uma condição muito boa no cristianismo, né? Então existe uma vocação cristã para essas produções humanas. Isso de certa maneira isso seria o humanismo cristão, e até linkando isso com a questão do crucifixo, a cruz e o crucifixo que o Silvio mencionou, que também acho um dos pontos altos do livro, diferenciar, para pegar uma coisa para contrastar, para ficar evidente essa diferença. Não só esse contraste com a cruz no protestantismo, o crucifixo no catolicismo, se você pega o islamismo, por exemplo, o islamismo não tem nada, não tem cruz nem crucifixo, óbvio, né? Até mesmo porque o Alcorão, ele diz que, ele afirma que Jesus não morreu crucificado, né? Então ele tem uma afirmação uma afirmação histórica fatualmente falsa, mas assim, portanto, não tem arte não tem como ter essa mesma proposta, não teria como, da maneira que existe um humanismo cristão, não teria como existir um humanismo islâmico, onde a arte precisa ter esse elemento encarnado, porque isso é herético, né, dentro do Islã, mas pelo menos dentro do cristianismo católico, né, dentro do catolicismo, na verdade, isso, longe de ser herético, isso tem que existir dentro da produção. Se a arte não tiver isso, independentemente dela ter sido produzida por um cristão ou não, então já dificilmente ela vai atingir o nível de critério que a gente quer e precisa, né? E aí, para pegar esse contraste do Islã, porque no Islã, o Deus islâmico, o Deus muçulmano, ele está muito perto, ele é quase o Deus do deísmo, né? Que está distante, longe, impessoal. Né? O negócio é feito em nome dele, sim, mas pelos humanos. Não tem, a ideia da encarnação é absolutamente absurda dentro do islamismo. Ao passo que no cristianismo não é, que é o que propicia justamente esse humanismo cristão e que confere essa vocação cristã para as belas letras aí. O Wolff está apontando no livro dele. Então, acho que isso é um elemento assim, importantíssimo aí, essa reflexão que ele traz, e eu queria pontuar nessa intervenção. Certo. Oliver, Silvio? Eu concordo 100%. Não tenho nada a acrescentar. Joia. Silvio, quer falar alguma coisa? Não? Que o André tem razão nisso. Assim, é difícil você pensar num humanismo que não seja cristão e num cristianismo que não seja humanista de alguma maneira, né? Justamente por isso que a gente estava falando, né? Que eu estava falando antes dessa questão da encarnação para o cristão, né?
Assim, o cristianismo surge quando Deus resolve se tornar homem, né? E toda a história do cristianismo vai ser marcada por isso. Toda reflexão teológica, toda expressão artística, toda questão litúrgica do cristianismo sempre vai ser marcada por essa face humana de Deus, né, que é o Cristo. Então, assim, não tem como a gente fugir disso, né? E eu fui muito influenciado, assim, eu gosto muito do livro do Gregory Wolfe, porque eu acho que a gente acabou lendo algumas coisas muito parecidas, né? Mas eu fui muito influenciado por um teólogo que eu li bastante uma época da minha vida, um teólogo católico, que é o Urs von Balthasar, né? E agora os tradicionalistas que estão nos escutando aí, que me desculpem, que eu sei que eles consideram o sujeito um cara herético, né? Mas assim, ele tinha essa mesma visão, né, do Wolff, que assim, como você leu ali, né, Stefano, você disse assim, que essa ideia do humanismo cristão que veio já desde dos primeiros pais da igreja, né, patrística, que diziam que onde houver a verdade, ali estará o Cristo, né? O Balthasar, ele pega por esse mesmo lado, ele diz assim, onde houver a beleza, ali vai estar o Cristo. Né? E eu acho assim que essa questão do humanismo cristão na arte, ela não é tanto assim uma arte produzida segundo os cânones do humanismo cristão, como talvez queria, sei lá, o Jacques Maritain no começo do século XX, né? Mas é mais uma posição do leitor ou do consumidor de arte, né? Do sujeito que vai ao cinema, que vai ao teatro, né? Que explora as artes visuais, né? Eu acho que é mais uma posição de quem está, né, apreciando ou recebendo as informações da arte do que de quem a produz, né? Porque, por exemplo, quando ele fala de vários autores ali, né? Católicos e não católicos, como o Bolton, né? O cara que escreveu O Homem que Não Vendeu Sua Alma, né? Ele fala, ele teve uma educação mais ou menos metodista, depois ele largou tudo, ele virou um alcoólatra, mulherengo, detestava a igreja, porém não conseguia parar de falar dela, né? E a visão que ele dá do Thomas More da peça, que depois virou filme, né? É de fato de um santo, né? Sim. Mas o autor é muito esquisito, né? Assim, ele é um cara que, né, não é assim um religioso. Pra gente pegar, né, eu acho que assim, no Brasil a gente tem vários exemplos disso, né? O que me vem à cabeça assim, mais claro é o Nelson Rodrigues, né? Que era um católico, né? Vamos dizer assim, muito ao seu modo, né? E escreveu peças assim que deixavam o público católico de cabelo em pé, né? Existe até uma crônica muito engraçada do Nelson Rodrigues ligando para o Alceu Amoroso Lima, que era, né, o padre Zezinho da época, né? O Alceu Amoroso Lima era a consciência do catolicismo brasileiro, né, nos anos 50. E o Alceu gostava das peças do Nelson Rodrigues no começo, e depois o Nelson Rodrigues vai ficando cada vez mais obsceno e mais pesado, né, vamos dizer assim, né? E o Alceu vai se distanciando, assim, até chega uma hora que ele fala, não, esse cara só escreve imoralidades, né? E aí ele conta, enfim, ele conta toda a conversa que eles têm por telefone e tal, que é uma coisa que realmente eu recomendo que vocês procurem e leiam, né? Ele ligando pro Alceu Amoroso Lima para desejar Feliz Natal, né? E aí o Alceu fala uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, que para mim reflete um pouco o que é esse humanismo cristão, né? A resposta do Nelson, né? A reflexão que o Nelson faz. Ele liga, né, para desejar Feliz Natal pro Alceu, como ele fazia todo ano, embora o Alceu já assim descesse o cacete, né, nas obras do Nelson Rodrigues. E ele fala, né, doutor Alceu, aqui é o Nelson, tô ligando para desejar Feliz Natal.
E aí o Nelson, o Alceu responde para ele assim, né? Sempre com aquele jeito de santarrão, né? Nelson, estava agora aqui pensando em você. E aí o Nelson dá uma risada, assim, fala, porra, que legal, né? Que sorte a minha ligar bem na hora que ele estava pensando em mim, né? Que coincidência e tal. E aí o Alceu Amoroso Lima manda assim, né? Nelson, você aí na sua lama. Né? E aí o Nelson Rodrigues fica puto, assim, decepcionado, que ele fala, cara, eu só queria que a gente fosse amigo, né? Entendi. E ele veio falar da minha lama dele. Aí ele se pergunta assim, mas será que o Alceu Amoroso Lima, ele não tem nenhuma laminha onde ele suja os pés de vez em quando? Sim. É um sujeito sem nenhuma laminha para pisar, para espirrar na barra da calça. Né? E para mim, assim, isso para mim fica essa imagem da arte cristã. Assim, porra, a arte cristã não pode desprezar você, essa lama onde os homens chafurdam, né? Porque é justamente por isso que a gente precisa do Cristo. Entendeu? Entendi. Se o Cristo não vier para arrancar a gente da lama, ele vai vir para quê? Exato. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo que o Greg Wolfe está defendendo e ele está chamando a atenção, e eu acho que pelo menos para mim, é a minha experiência, né, com a literatura, sobretudo o teatro, que vocês não sabem, né, mas eu fui um menino do teatro por muito tempo, né? Olha só! E nunca contou! Mas, não, mas... Mas eu sou hétero, tá, gente? Para que vocês fiquem tranquilos com isso. Aliás, existe não chega a ser um movimento, assim, mas existe uma quantidade enorme de gente do teatro que é conservadora, né, cristã, né, uma porção de atores e alguns dramaturgos que estão aí perdidos, que eles não conseguem se juntar tudo na mesma cidade para montar uma companhia. Isso é verdade, eu também conheço. Conheço um, inclusive, só interrompendo, que ele faz essas peças e tal, né? Mas ele... Acho que ele é até ortodoxo, viu? Ele é católico. É da igreja ortodoxa, inclusive, né? Então, bom artista e tal. Só que é que nem você, né, o Silvio? O cara olha assim, de cara nunca é artista, né? Deve fumar maconha e fazer outras coisas. Então. Mas tem, cara. Inclusive o pessoal do Grupo Tempo lá, eu até publiquei, eu acho que hoje no Twitter, o espetáculo que eles levaram para a internet, né, porque eles não têm mais como fazer, que chama Hamlet pro 6. Que é uns caipiras, assim, meio Chico Bento falando de Shakespeare. É muito legal, vale a pena procurar. É tudo gente formada pelo Malê, né? É tudo nego conservador, aluno do COF, católico, falando teatro. Assim, Isso existe, tá, gente? Então, mas assim, essa era a minha experiência como leitor de teatro, pelo menos, era isso, assim, eu achava, sempre encontrei nos caras mais insuspeitos, assim, de serem cristãos, ou de estarem fazendo uma arte cristã, católica, etc. Sempre achei essas reflexões, assim, muito profundas sobre, né, a relação entre o homem e o seu destino, né, o destino da sua alma. Então, isso envolve o pecado, envolve a salvação, a redenção, né? E de gente que você sabe, assim, que você sentar para conversar no bar com ele, o cara vai falar um monte de besteira, né? Sobre religião, sobre fé, sobre Deus, enfim, sobre as coisas que, vamos dizer assim, a direita conservadora acredita, né? Mas quando o cara senta para escrever uma peça de teatro, você olha e fala, porra, isso aqui é o drama mesmo, humano, né? De verdade, acontecendo nos palcos. Isso é verdade. Isso é verdade. Você estava falando sobre isso, eu lembrei um pouco também um pouquinho mais antigo, se você... inclusive lá no nosso programa, né, Teatro das Ideias, o André tá falando um pouco sobre o julgamento de Sócrates, não é? E se você olha esses homens, né, pagãos, correto? Eles tinham uma compreensão sobre Deus impressionante. Eu lembro sempre de um diálogo do Sócrates, né, que ele vai encontrar um sujeito que quer
processar o próprio pai. Não, porque meu pai aqui fez umas bobagens, não sei o quê. Aí os Sócrates falam assim, mas espera aí, meu filho. Isso não está de acordo com os deuses? Ele fala assim, não, peraí. Como é que é? Zeus prendeu o próprio pai. Também acho que é Cronos, né? Se eu não me engano, o pai de Zeus. Agora não lembro de cabeça, tá? Isso, Cronos. Cronos, né? Pô, Deus prendeu o próprio pai. Por que eu não vou prender meu pai? Sócrates fala, mas peraí, você acha que Cronos achou isso justo? Aquelas coisas, né, do Sócrates, deixam todo mundo irritado. Né? Você acha que o pai dos Zeus achou justo o filho dele ter prendido ele? Então, veja bem, aí entra uma compreensão ali, aí o diálogo, né? O Tifron. Vai partir da ideia de o que é justo, né? E da onde surge a justiça, né? Então ele vai falar assim, não, peraí, se cada deus tem um padrão de justiça, não é? Então ele não pode, então esses deuses são imperfeitos, não é? Porque se eles estão entrando em contradição, correto? Então alguém está errado. Um deus verdadeiro não vai entrar em contradição na sua fonte de moralidade. Aí você percebe assim, nossa, cara, como que o cara, não é? Ali, vivendo na Grécia Antiga, com não sei quantos deuses diferentes, teve esse insight, cara. Não, peraí. Se existe um padrão de justiça divina, tem que vir só de um Deus, não pode vir de milhares que tem milhares de concepções diferentes. Caramba! Tô falando até de um sujeito, por exemplo, eu acho legal. Um pagão, não é? Que vivia num mundo politeísta, que joga essa ideia pro cara. Não, peraí, a fundo da justiça tem que ser só um Deus, não pode ser vários. E aí esse é um daqueles diálogos que o cara vai embora, né? Porque, pô, esse cara enche o saco. Argumentando, falando um monte de bobagem. Também tem outro, tem uma peça grega também que eu gosto muito, que é a do Prometeu acorrentado, né? Ou Prometeu aguilhoado, que é a versão do português de Portugal. Que também conta uma história, assim, belíssima, né? De Prometeu que quer ajudar os homens, joga o fogo para os homens e sofre eternamente, né? Até depois você encontra em outros escritos, até Hércules chegar e quebrar lá a corrente dele. E você fala, cara, o cara realmente, você pensa assim, Prometeu, não é? Ele realmente quis pegar o fogo para os homens poderem evoluir, correto? Mesmo sabendo da ira de Zeus, e que ficaria acorrentado por não sei quantos anos. Eu olho aquela história e falo, cara, esse Prometeu aqui, esse é o cara. Você sente assim, um pequeno reflexo ali da consolação e da beleza divina, não é? Mesmo nesse Deus pagão. Não é? Então, eu acho que isso que vocês estão falando mesmo, às vezes até numa obra pagã, você consegue encontrar esse traço. Tanto é que o cristianismo depois vai pegar alguns elementos, não é? Então você vai ver depois o Santo Agostinho usando muito Platão, depois o São Tomás de Aquino e por aí vai, enfim, vários santos da igreja, né? E tem inclusive um livro muito bom, tá até aqui, ó. É o livro do São Basílio, Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã. Esse é um dos livretos, que é basicamente um livreto, né? Ele tem umas 80 páginas, mas sabe, o livro tem a metade de um tamanho normal. Sim. E o São Basílio... É um livrinho de bolso. É um livrinho de bolso. E na época o pessoal estava discutindo isso. Será que pode ler literatura pagã ou não? É que nem o pessoal fala hoje, né? Não, o Ocidente já morreu. Né? Vamos só ficar lendo aqui as coisas sacras. Pode falar, André. Só o que é gospel, né? Só o que eu gosto. E aí o São Basílio, que esse é um dos livros, assim, sinceramente, já li muitas coisas gigantes, mas esse livretinho aqui dá de 10 a 0 muitos livros aí que tem hoje em dia, viu? Até de tratados de teologia, etc. Então toda a questão é essa, né? A utilidade da literatura pagã. E ele fala uma coisa
que acho que todo mundo tem que gravar. Ele falou assim, que a literatura pagã, né, ela é um reflexo da beleza divina. Já que você não pode olhar para o sol direto, porque senão seus olhos irão queimar, logo, portanto, você pode olhar para o sol através do reflexo da água. É isso que é a literatura pagã. Evidente, aquilo que é útil, né? Nem tudo é aproveitável. Mas eu falei, cara, é isso aí que a gente tem que fazer, entendeu? É isso aí que o Gregory Wolfe tá fazendo, é o reflexo. Você não consegue olhar para o sol direto. Seus olhos irão queimar, mas você consegue olhar o reflexo. Né? E depois, né, é evidente que ele está falando que o sol é a própria escritura, o próprio Deus, e depois, com essa base, você olha, agora eu consigo contemplar o sol verdadeiro. Muito interessante. Só isso que eu ia falar. Uma coisa que ele diz assim, né? Ele diz sobre essa questão da literatura pagã, né, antes do cristianismo, ele fala Deus deixou seus vestígios em toda a natureza, né, com a criação. E o homem pode descobri-la, ainda que a gente precise da graça, né, e da revelação para compreender ela em toda a sua plenitude e para poder, né, salvar a alma, né? Assim, a contemplação da criação divina está aberta a todos os homens, não só aos cristãos. E todos podem falar dela de alguma maneira com verdade e com beleza. Bom, pessoal, então, acho que vocês falaram bem aí desse aspecto da transcendência. Não sei se alguém tem mais alguma colocação a fazer. Senão, eu gostaria de fechar, né, o podcast de hoje, que vocês falassem um pouquinho, eu vou trazer aqui um pouco do contexto da vivência política da década de 80, né, do Wolfe, que eu acho que é bem interessante para os conservadores que estão nos ouvindo e que estão muito apegados à política, né, esquecendo aí um pouco da questão da cultura, né, precisam, acho que ouvir isso e o que vocês trariam ali de conclusão final a respeito dessa questão. Então, Wolfe, no decorrer ali do livro, ele vai trazer a experiência dele em relação a esse conservadorismo como força política, né, que vai desaparecendo logo após que ele se forma. E aí ele vai retratar, né, a década de 80, o ano de 1980, com a eleição que deu a vitória ali ao Ronald Reagan. E aí ele vai, né, descendo ali, falando que por algum tempo, depois dessa eleição, ele ficou preso nessa euforia, mas depois percebeu que tudo se circunscreveu ali a disputas por cargos, a essa questão dos postos de trabalho em departamentos que até então deveriam ser extintos, abolidos, e não foram. E aí ele vai dizer, olha, essa euforia política, né, foi sendo substituída por algo próximo à repulsa moral em torno disso. E aí ele vai dizendo, né, apesar dos ganhos que os conservadores tiveram desde a década de 80 na política e economia no contexto norte-americano, o campo da cultura foi, né, sendo abandonado aos poucos, e os principais órgãos, né, culturais, os grandes jornais, as revistas, a literatura, a crítica, as artes plásticas, cênicas, enfim, foram sendo pouco a pouco abandonadas aí pelos conservadores e ficando cada vez mais nas mãos até mesmo da esquerda. E aí eu queria, né, trazendo, né, o contexto norte-americano do qual ele vivencia, nós poderíamos tranquilamente trazer esse cenário para o Brasil, desse apego à política, e qual seria ali o posicionamento que vocês teriam como conclusão final aos nossos ouvintes sobre essa questão, né, trazendo esse contexto aí do próprio Wolfe. Eu acho que... Posso largar na frente de novo? Pô, a gente estava tão bem sem falar de política, Stephanie. Você vem com esse negócio aí, maldito. Mas não tem jeito, Silvio Grimaldo. A gente está nesse contexto exatamente para tentar mudar essa história. Vou trazer de novo. Sempre aluno do Lava quer falar primeiro. Nesse quesito, a gente vê o Gregory Wolfe como discípulo do Russell Kirk mesmo, né? Ele fala no livro, né, que os dois grandes professores dele foram o Russell Kirk e um tal de Niemeyer, né, se eu não me engano, que era um alemão que foi para os Estados Unidos. Quem leu A Política da Prudência do Russell Kirk sabe que a concepção a maneira com que o Kirk entendia o conservadorismo era que o conservadorismo não é uma ideologia, o conservadorismo não é um manual, não é um livrinho de regras, né? Não existe
versão, se a esquerda tem o Capital do Marx, os conservadores, pelo menos, né, não exatamente a direita, porque a direita teria essa ala mais ideológica, os neoconservadores, segundo o próprio Kirk. E, então, segundo Alexandre Frota, é o Luciano Ayan, o nosso manual de... manual aí de tudo. Ai, ai. Você sabe que o carcereiro tá aprendendo tudo sobre frames agora, né? Está versado em guerra política, em guerra cultural, não sei o quê. Mas o Kirk, então, ele tinha essa concepção de que o conservadorismo não é ideologia, que a politiqueira, a politicagem, a política do dia a dia não deve ser o elemento central do repertório de um conservador. Apesar do Gregory Wolfe dizer que ele meio que desertou, né, ou até brincando, eu diria, apostasiou aí do movimento conservador, eu acho que ele fez isso de um certo conservadorismo, mas ele seguiu essa linha do seu mestre, o Kirk, né? O próprio Kirk, inclusive, foi convidado pelo Reagan para ser, eu não sei se foi ministro da Educação, não sei se tem esse cargo lá nos Estados Unidos, mas se não foi isso, foi tipo isso. O Russell Kirk foi convidado pelo Reagan, uma espécie de coroamento, né, desse movimento todo prévio à eleição dele, que o Kirk fala que o Wolfe fala que ele fez parte, etc. E o Russell Kirk rejeita, ele até brinca, né, fala, não pensei que você me desejasse esse mal, né, eu não quero isso, não quero um cargo burocrático, etc, etc. Porque ele não queria mexer com essa política, essa politiqueira aí, né. E ele, então, o Wolfe está falando dessa questão que os conservadores estão muito preocupados com guerra cultural, né? Eu acho que isso é uma coisa muito típica dos Estados Unidos, para variar, né? Tem um monte de coisa boa nos Estados Unidos, a gente só importa as porcarias, né? A não ser quando a gente tem, quando dão ouvido para o Rodrigo Gurgel, aí vai lá, a vida importa o Gregory Wolfe, mas em geral, né? Via de regra, se importa só as porcarias. E aí, porém, talvez nesse quesito, né, para não dizer que a gente só rasgou seda e teceu loas aqui pro Gregory Wolfe, talvez nesse quesito eu tenha uma leve discordância, né? Eu concordo muito, mas eu acho que se aplica aqui, a gente tem que tomar cuidado com aplicar a guerra cultural, mesmo que ele reclama que os conservadores aplicam a cultura moderna. Vai falar, ó, vamos jogar esse balaio pro alto aí, porque eu acredito que se aplique o mesmo ponto. Se a gente não travar alguma batalha na guerra cultural, não tem vácuo de poder, isso vai cair no colo do outro, e também não é legal, porque a gente vai sofrer as consequências disso, né? Dependendo da leitura que você tem de guerra cultural, né, talvez, por exemplo, num quadro americano, talvez não, mas num quadro brasileiro, publicar A Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Wolfe, é um tiro na guerra cultural, né? Ou pelo menos eu acho que essa leitura é possível, né? Verdade. E por fim, ele fala uma coisa muito interessante também nessa parte, que é uma tecla que eu bato também, como muitas vezes os conservadores que são desse jeito, eles são marxistas conscientes, né? Eles são marxistas sem perceber aí. Eles acham que atuam a revelia de Marx, mas na verdade eles estão na mesma esteira do Marx, quando o Marx fala, olha, os filósofos, os pensadores já refletiram demais sobre o mundo. Agora é hora de transformar. E a transformação viria dessas guerras culturais aí e tudo mais. Mas, como eu disse, eu acho que não estou acusando o Gregory Wolfe disso, estou lançando essa bola. A gente também não pode jogar esse aspecto da coisa como um todo fora, porque isso não vai deixar de existir, e se a gente não fizer isso, alguém vai fazer, né? Dependendo de como você interpreta essa questão da guerra cultural. Muito embora talvez o Wolfe dissesse que a gente estiver atuando na arte, se a gente estiver atuando na arte, a própria expressão já é complicada, né? Se a gente estiver prestando atenção nos lugares certos e fazendo as coisas certas, talvez uma guerra cultural não seja necessária, né? Talvez o Wolfe lançasse esse argumento. Mas então ele está falando, no fim das contas, na minha leitura, ele está sendo um discípulo fiel do Kirk, está apontando para um problema, falando, esse negócio, esse apego vital, esse apego visceral à política, essa ideologização total, que às vezes os conservadores acham que estão alheios,
que não fazem parte disso, mas na verdade estão fazendo isso. A primeira oportunidade que chegam ao poder, pegam aí a cargos e tudo mais, né? E, enfim, essa coisa toda que a gente bate tanto e diz que tanto que o caminho não é por aí, a gente acaba sucumbindo por esse mesmo apego à política, à politicagem. Não é nem a política. Um certo idealismo, né? Acho que ele está chamando a atenção para esse fato aí. Concordo, embora acho que esse critério do vácuo aí seja possível de ser pensado também. Talvez tenha um espacinho para a guerra cultural, só que ele é bem menor do que os conservadores, ou o movimento conservador do qual o Wolff apostasiou aí, entre aspas, exagerou na dose. Cara, eu acho que você... Eu também vejo um pouco nisso. Agora que você falou... Pensando em Brasil. Pô, aqui é o Brasilzão, né, cara? Aqui na América do Norte e tal, o pessoal organiza... Aqui é o Brasilzão, cara. Entendeu? Aqui é o país do churrasco, do futebol. Aqui é uma bagunça, entendeu? Aqui é o Brasilzão, né? É aquela coisa que nós falamos no podcast anterior, né? O próprio Roger Scruton teve que dar um puxão de orelha em algumas pessoas aí, né? Ele falou assim, olha, é o seguinte, se vocês querem ser conservadores britânicos, logo vocês têm que ser colonizados pela Inglaterra. Vocês são brasileiros, não é? Vocês têm que descobrir como vocês são, não é? Então, assim, eu acho assim, esse aspecto da guerra cultural, ele é importante, né? E assim, de fato, quando eu falo assim que os conservadores brasileiros, eles se portam muito com a política, é uma constatação, né? Não é exatamente uma crítica. E eu acho que vai ser sempre assim, né? Ou pelo menos muito tempo assim, porque já existe uma cultura milenar, vindo de Machado de Assis, Lima Barreto, detectando esse certo pouco espaço que existe, né, para as artes no geral, né, para belas artes, ou para o desprezo, ou quando tem muito de arte, é muito pomposidade, etc, 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 né? Aí eu acho o seguinte, eu acho que aí a solução que o Olavo de Carvalho dá para todos nós aqui, acho que é mais interessante, não é? Que ele fala muito, por exemplo, de militância, não é? A militância, né, que segundo o Olavo de Carvalho, não é a massa, não é? Mas os líderes políticos, os intelectuais, os pensadores, enfim, vamos dizer assim, todas as pessoas que têm uma certa proeminência, não é? Que possa organizar justamente as massas para que elas possam ter alguma coordenação aí, não é? Porque senão, se a gente ficar só no nosso quadrado, não, eu só quero saber de arte, o que vai acontecer é que vai chegar uma hora que nem de arte você vai conseguir falar mais, porque o pessoal tá dominando tudo, né? A gente sabe o problema lá do juiz, que eu não vou falar o nome, e um monte de coisa que tá acontecendo, né? Meio que misturado. Eu vejo isso pela minha própria vida. Você tá lá, estudando, com o Olavo de Carvalho, um monte de coisa, um tempão, mas de repente tá na rua ali, lutando contra os Black Bloc, os Antifa lá, que eu fui lá, os caras jogando pedra, tomei gás de pimenta, um negócio muito louco. É meio assim a nossa vida, né? Acho que todo mundo aqui é meio parecido, né? Porque o Silvio Grimaldo também, apesar de ele estar aí vamos dizer assim, nas artes etéreas, não é? Contemplando as suas artes de resina, ele tá ali. Deixa o meu santinho de resina em paz, cara. Ele tá ali no chão. Entendeu? Tá ali no chão. O que é o chão? O que é a lama? Né? É fazendo notícias, escrevendo notícias, se sujando com a política diária. Não é? Infelizmente, algumas pessoas, elas podem, mas a maioria ainda não pode. Tem que ficar aqui na nossa realidade.
Ainda tem que ficar nesse... Quem gosta ainda mais de arte, tal, cultura, ainda tem que ter um pouco de... Né, cara? Porque é o seguinte, a gente ainda não tem um espaço reservado. Se a gente sair fora, os caras chegam, dominam tudo, aí não dá a gente mais filosofar sobre Garganta e Pantagruel. Os caras vão prender todo mundo, entendeu? Uma prisão, assim. Então, eu acho que, como é uma realidade americana, né, o Gregor Wolf, a gente tem que também ler nesse sentido, né? Os caras têm uma tradição melhor, né? Os caras têm um fundamento melhor de artes liberais, né? Pô, são mais maduros, né? São mais maduros, etc. O Brasil também tem, né? Só que, vamos dizer assim, o pessoal que esculhamba tudo são inumeráveis. O próprio Olavo conta a história do Gilberto Freire, por exemplo, que, completar o aniversário de 100 anos do Gilberto Freire e simplesmente os caras, quase que ignoraram, fizeram lá na USP, fizeram num lugar lá que parecia um barraquinho. Eu tava, inclusive, também, semana passada, Silvio, eu assisti uma entrevista do Bruno Tolentino falando sobre poesia. Né? E os caras fazem perguntas banais. Para que serve a poesia? Ele não serve para nada. O problema é de vocês que acham que poesia serve para tudo. Enquanto ela não servir para nada, é melhor. E ele conta a história também do qual é o nome dele? O Melchior. Do Melchior. Ele falou, pô, o pessoal da USP odeia o Melchior, tanto é que fez de tudo pro Melchior entrar para não é existência, o contrário de existência, para entrar pro nada, para que ninguém saiba que ele exista. Uhum. Ele tava contando. Então, assim. E o Melchior ficou puxando o saco deles a vida inteira. Pois é, né? Aí, nesse sentido, eu dou. Foi a grande coisa que o Olavo ensinou coisas importantes, mas, assim, uma das coisas importantes é, cara, manda esses caras para aquele lugar, cara, e vai fazer o seu caminho. Não fica puxando, não, porque eles vão devorar sua alma. Aí você ainda vai ser um cara que vai limpar com a língua os sapatinhos deles, né? Então, acho que essa parte, assim, cara, ela é meio complicada mesmo, né, aqui no Brasil, porque qual que é o nosso desejo, né, quando começa a estudar? O nosso desejo é assim, por exemplo, é ter uma casinha, uma lareira, falar sobre Hasselkalk, né? Tudo bonitinho, uma biblioteca, não é aquela coisa, o vinho, né? A gente já imagina certas coisas, né? Mas qual que é a realidade? A realidade é o seguinte, pode ser engraçado, mas a minha realidade era o seguinte, cara. Eu ia ler Sócrates no boteco, não é? No boteco ali do lado, e do lado do boteco tinha um prostíbulo, né? Que o pessoal entrava e é assim, entendeu? Não é lá que nem os americanos, tal, que é uma coisa maravilhosa, não. É isso que vocês estavam falando, a gente tem que achar a ordem no caos, né? É você conseguir extrair alguma coisa de Aristóteles, bebendo lá no boteco e com um prostíbulo ali do lado, entrando e saindo mulher toda hora. Então, Aristóteles, o órgão do Aristóteles lido no cortiço do João Romão, né? Cara, não, é verdade, óbvio, tem pessoas que é evidente, né, que eu passei, eu fazia mais isso porque era melhor ler lá do que na biblioteca da universidade, porque na biblioteca da universidade, cara, todo mundo falava, assim, todo mundo gritava alto, pô, é melhor ir no boteco, né, no boteco lá à tarde não ia ninguém, né, mas assim, eu acho que abrasileirar isso daí, cara, não é a parte que mais difícil, né. Então, só para concluir, o que eu queria saber mesmo é sobre o Silvio Grimaldo. Porque o Silvio Grimaldo é o cara que está nas grandes tretas, né? É o cara da Super Silvio já está traumatizado já com política. Agora... É o cara que vive mais de todos nós, não é? É o cara que tá aí e sabe da dificuldade que vamos dizer assim,
transcender um pouco da política para se concentrar nessas coisas, né? Eu sempre falo pro pessoal que quando eu comecei a trabalhar com notícia, eu fiquei assim uns 6 meses sem ler nada. Porque, cara, a ansiedade me tomou de tal maneira, ainda mais naquela época das eleições, eu achava que o Brasil ia acabar amanhã. Era sempre, não, já era, acabou. Todo mundo. Exatamente. Pode falar. Era exatamente isso. Eu falo assim, que depois que eu conheci o Silvio, acho que a minha ansiedade, ela diminuiu 50%. Porque ele me trazia uma paz. Então eu ficava correndo o tempo todo, porque eu saí realmente, fiquei, né? Acho que estava todo mundo desesperado. Acho que era acho que a característica, né, geral nesse momento foi isso. Então, eu lembro que eu ficava correndo atrás do Silvio, porque o Silvio trazia essa visão, né? Mas, opa, não é assim, né? Vamos se prender em outras coisas também, não é não é assim que a banda toca. Então, acho que o Silvio realmente já está saturado desse assunto, mas ele ensina bastante nesse sentido, ele me ajudou muito. Confesso, e ele sabe disso. É verdade, bicho. A gente ficava. Isso que eu já, achava que estava preparado para essas coisas, mas quando eu vi, falei, nossa, tô sendo levado como todo mundo. É só depois de muito tempo, né? Mas pode falar, Silvio, pode falar. Isso hoje eu estava conversando com a minha esposa disso aí, né? Que é uma coisa que eu li no livro do Greg Rolfe, e quando eu li o livro, eu não me atentei para isso. E agora, relendo para poder gravar o podcast, eu achei muito engraçado, até dei risada, assim. Né? Ele relata, quando ele saiu da faculdade, ele foi trabalhar na National Review, né, que é a revista conservadora do movimento que levou o Ronald Reagan à presidência. Né? Então ele era um jovenzinho conservador, assim, metido até a fuça no movimento conservador, cheio de esperanças, e naquela, porra, agora elegemos o Reagan, né, cara? Agora é tudo nosso, agora é a nova era, acabou, porra. Né? Ele tava no acabou, porra. Né? Agora tudo será diferente. Né? Aquela crença, né, quase salvífica na política. E ele falou, porra, e aí a gente passava assim, o dia inteiro na redação da National Review, que era uma revista influente, né? Assim, os quadros todos do governo acabaram passando por lá de alguma maneira. Então a gente ficava o dia todo na National Review recebendo ligação de fofoca, né, sobre gente do governo e brigas assim por disputa de cargo. Entendeu? O cara queria o cargo do outro, ele ligava lá na redação, contava uma fofoca do cara, uma sacanagem e tal, para ser na revista, e o cara perder credibilidade dentro do movimento conservador, e aí o outro acender e tal. Eu falei, cara, e virou isso. Né? Assim que a gente ganhou a eleição, toda aquela discussão bonita sobre, né, o que conservar, né, no final das contas, desapareceu e se tornou a mera política pela política. E eu vi isso acontecendo aqui, né, porque eu fui um desses felizados que foi levado para Brasília quando o Bolsonaro ganhou. Sim. Né? Então eu vi a transição e eu vi isso acontecendo lá dentro, né, a política pela política, né, um movimento conservador se desmembrando em várias correntes, né, em vários grupos, né, no final das contas por disputa de cargo, né, e talvez por isso pode falar por influência dentro do governo, né, mas surgiu várias correntes sectárias, né, que começaram a brigar e estão brigando até hoje, né, até agora, se você entrar no Twitter vai ter alguma treta no final das contas relacionadas a isso, né. Inclusive uma das correntes acha que assim, que ninguém pode querer não pode ter corrente, ninguém pode querer influenciar o governo, né? não pode ter lobby da direita dentro do governo de direita, entendeu? Que é uma coisa que eu não consegui compreender ainda, mas tem isso também, né? Mas o que acontece assim, o que ele fala, e isso me chamou muita atenção porque eu vi isso acontecendo e para mim esse é o momento que nós estamos no Brasil hoje, é que ele diz assim, como os conservadores têm essa visão da cultura, de que a cultura morreu e que tudo que existe hoje não presta para nada, do ponto de vista cultural. E a cultura que nós queremos conservá-la, a gente quer conservá-la, na verdade, dentro do museu, guardada, né, fechada, e de vez em quando a gente vai lá e olha para ela e se sente bem e vai embora. Então,
no final das contas, quando você consegue esse movimento político, né? E agora você tem o poder, agora você pode fazer a guerra cultural, né? O risco que nós corremos é de esquecer a finalidade de tudo isso. Né? A finalidade da política, a finalidade da guerra cultural e, no final das contas, a finalidade da própria cultura. Né? Que, de certa maneira, né, é fazer uma ponte entre o homem e Deus. Né? E assim, nos relembrar, né? Fazer o homem lembrar do paraíso. Lembrar de Deus e da sua condição humana. E a gente esquece disso. E o problema, eu entendo que vocês estão falando assim, não, que é preciso, assim, no Brasil, na condição que nós temos, manter algo do que seja guerra cultural. Né? Mas, por outro lado, também é preciso não esquecer que a guerra cultural tem uma finalidade que é manter a cultura viva, no final das contas. E não só impor uma visão de mundo, é errado, até uma ideologia conservadora sobre o resto da população. Porque o que a gente vê quando a gente está falando em guerra cultural na maior parte do tempo, no final das contas é só isso. A gente está tentando impor uma visão de mundo em cima de outras pessoas. Né? O que pode ser certo. O pessoal entende como guerra ideológica. Exatamente, como a guerra ideológica. Né? E a cultura, ela sumiu do espaço. Tanto que, assim, só ver assim, o que aconteceu com a Secretaria de Cultura. Né? Primeiro tinha não sei quem lá, que eu nem lembro qual era o nome. Aí colocaram o Alvin. E, cara, eu assisti peças do Alvin. O Alvin é um gênio. É um puta do artista. Né? Tinha merda que fizeram foi colocar o Alvin dentro do escritório em Brasília. É. Né? O cara, ele e a esposa dele, aliás, que é uma puta de uma atriz. É, cara, uma pena isso, agora nem de lembrar, cara. E aí o Alvin teve a ideia mais bizarra de tudo, que foi criar uma lista dos autores conservadores. Dos artistas conservadores. Né? Mas muita coisa legal aconteceu na Secretaria do Alvin, né? Assim, muitas ideias boas surgiram, não conseguiram implementar. Né? Então, resgatar a cultura popular brasileira em várias regiões do país, né? Tentar fomentá-la para ela aparecer mais. Né? E né, saber que na Bahia, tudo bem, tem a Ivete Sangalo na Bahia, mas também tem o Elomar, né, cara? Né? Então, deixar isso aparecer. Né? Mas assim, mas se a gente olhar para o que aconteceu na cultura, você vê, porra, os conservadores, na verdade, estão cagando para a guerra cultural. Porque saiu o Alvin, né, naquele episódio tenebroso lá do vídeo dele, e entrou a Regina Duarte. Eu toda hora falo Regina Casé de sacanagem, eu quase falei agora sério, né? Entrou a Regina Duarte, né? E a Regina Duarte, ela é o quê, cara? Tudo bem, ela tem uma carreira no teatro, mas ela é uma mulher que veio das novelas da Rede Globo, que é o pastiche do pastiche do pastiche do pastiche do pastiche do pastiche, sabe? É o último grau de decadência da arte cênica e da arte narrativa, né? É a glorificação da decadência da cultura. E todo mundo achou, olha, que lindo, agora é a namoradinha do Brasil, que vai cuidar da nossa cultura. Né? Então, assim, a Regina Duarte, quer dizer, se a coisa fosse séria, se os conservadores levassem de fato a cultura a sério, né? A primeira pergunta que se faria assim, bom, a Regina Duarte, o que ela fez pela cultura até hoje? Daí as pessoas vão falar assim, ela fez a Viúva Porcina, ela fez a Rainha da Sucata, o que mais ela fez? Nem lembro mais o que ela fez. Hã? E vai, bom, e isso dá a ela, então, assim, a habilitação para cuidar de toda a cultura brasileira em frente à secretaria? Não. E aí ela caiu, ou ela nem caiu, né? Ela desapareceu lá dentro, ela não fazia nada, ela sumiu. Ninguém fez nada durante todo esse tempo. Aliás, a Secretaria de Cultura no Brasil não fez nada até hoje, desde que o governo começou. E é verdade, cara, que ninguém dá falta, só que ainda falta uns artistas que perderam, que não estão conseguindo pegar dinheiro da Lei Rouanet, não também porque tem um programa de governo, mas é porque lá virou uma zona, então ninguém mais sabe como o negócio está funcionando. Né?
Mas assim, não há uma preocupação séria dos conservadores com relação a isso. Né? Estou falando do ponto de vista de governo, né? Não estou nem falando da criação artística. Não, ninguém... Cara, algumas pessoas tentaram até ali tomar conta daquilo, fazer alguma coisa, ir para, vamos dizer assim, para a guerra cultural. Né? Como o Dante Mantovani, meu Deus, esqueci o nome do cara que estava lá. Perdão, pessoas. Né? Eu não vou citá-las, esqueci o nome de vocês. Né? Tranquilo. E essas pessoas tentaram fazer algumas coisas, não deu tempo, mas sim, eram muito poucas, não tinham apoio, né? E a movimentação que você viu em torno, por exemplo, do Alvin, tanto da ascensão dele, as dificuldades que ele teve até a queda, né, com aquilo que ele fez, era uma preocupação de cargo. Por exemplo, tinha um artista aí que eu não vou citar, um cineasta brasileiro, conservador, sei lá, enfim, né, do campo da direita, né, que criticava muito o Alvin, mas quando você ia ver, a crítica, no final das contas, era uma disputa de cargo. Não tinha nada a ver com cultura, com conflito de visões estéticas. Não, era porque o Alvin levou uns caras lá para a Secretaria de Cultura que ele não gostava. Né? E tinha uma visão diferente sobre como você está falando, os desígnios da Lei Rouanet. Uhum. Bom, a Lei Rouanet pode até ser uma coisa assim, que a gente pode discutir a respeito dela, mas ela em si não tem nada a ver com arte. Exatamente. Nem com cultura. E a Lei Rouanet tem a ver com alocação de recursos. Então, assim, o que eu vejo, é óbvio que assim, esse aspecto da guerra cultural, que é a ocupação dos aparelhos de cultura, né, e não necessariamente o financiamento daquela obra, né, mas eu então entendo assim, né, que é a ocupação de postos, né, dentro do governo, no mercado editorial, na opinião pública, nas universidades. É óbvio que isso é importante, né, mas não porque ela gera cultura, é porque é o seguinte, quando a esquerda fez a guerra cultural, começou a guerra cultural nos anos 60 e conquistou a hegemonia cultural, né, o que ela fez não é que ela impôs a sua cultura e produziu coisas boas pra caramba, e aí todo mundo começou a acreditar nas coisas esquerdistas porque elas têm um valor em si mesmo. O grande lance da guerra cultural é calar o interlocutor. Eles têm hegemonia porque simplesmente ninguém mais fala. Né? E como eles fazem isso? Fazem por meio da ocupação de espaço. Né? Então você bloqueia o mercado conservador, o mercado editorial, né? Para livros conservadores, para artistas que não são da lacração, né? Para uma literatura que, sei lá, que tem uma visão de mundo, como eu estava falando, teologicamente correta, né? Preocupadas com dramas humanos universais e não, sei lá, com a consciência de classe. Né? Você bloqueia o acesso à opinião pública, né, aos jornais, à opinião divergente, que não seja opinião que lá fica lambendo a esquerda. Né? Você bloqueia nas universidades, né, a entrada de professores conservadores, de professores liberais, de professores que podem trazer, por exemplo, essa bagagem, né, cultural para dentro da universidade, apresentar para os alunos um outro jeito de pensar o mundo. Né? Então, como que se faz assim, a hegemonia cultural? Como que a esquerda fez, pelo menos? Foi por meio de uma espiral de silêncio. Ela bloqueou o acesso, né, a esse mundo inteiro que existe, né, para além da esquerda, e mostrou que a única coisa que existe são esses autores aqui, ó, de esquerda, essa literatura da lacração, né, essa literatura modernista paulista e os tribalistas. É isso que existe na cultura brasileira. Né? Mais nada. A guerra cultural, né, do ponto de vista político, ela tem que dar nesse campo da ocupação de espaço, mas não para assim, agora a gente vai calar os caras, não, mas pelo menos para equilibrar o jogo. Não, agora a gente tem meios de as ideias, vamos dizer, que a gente admira, os valores que a gente respeita, etc., para eles também circularem, mas a gente não pode esquecer qual que é a finalidade disso. Né? Não pode ser o cargo, ocupar lá o espaço porque o cargo é importante, a gente tem que arrancar aquele bando de esquerdistas da puta de lá. Né? É limpar a área um pouco para que, assim, essa cultura que a gente, pelo menos, diz, né, que admira, para que ela circule e ela possa gerar os seus frutos. Né?
na cultura brasileira. Agora, assim, uma coisa que você não vê ninguém falando no campo conservador é que, assim, ninguém não, né? O Olavo sempre fala, né? É que, assim, a guerra cultural, né, nunca vai existir se você não tiver cultura. É como o André falou, né? O poder não admite vácuo, né? A cultura também não. Então você toma todos os espaços, mas você não tem nada para pôr no lugar, né? Exatamente. Então você vai arrancar o que é que tem de esquerdista assim que dão para criança hoje em dia? Sabe, você vai arrancar o Ziraldo, né? E vai colocar o Camões, porque você vai por o quê no lugar do Ziraldo? Só que a coisa não funciona, entendeu? Você pode querer que o seu filho seja alfabetizado lendo Camões, só que não vai funcionar, né? E não vai funcionar por quê? Porque Camões é ruim? Não, porque Camões está muito longe da nossa experiência, da nossa cultura, né? Então, assim, a guerra cultural, tudo bem, ela precisa ser feita do ponto de vista político, e agora que, assim, que os conservadores estão no poder, né, a gente não pode, de fato, desprezar isso. Por outro lado, a gente precisa das pessoas fazendo cultura de fato, né? Ou pelo menos um resgate do que é aproveitável na literatura brasileira, nas artes brasileiras, né? Então, assim, e isso não tem como ser uma política pública, entendeu? Ou os conservadores começam a entender, né? Igual você eu perguntava pro Bruno por que serve poesia, eu falei, não serve para nada, né? Mais ou menos, né? Então, mas ou os conservadores começam a ler poesia, a ler literatura, a ler teatro, a frequentar peças, cinema, etc., e começam a consumir isso, né, para formar, assim, a sua visão de mundo e saber que existe muito mais coisa além da mera política e da disputa de cargos, ou a guerra cultural, no final das contas, é só o nosso contra eles, é só arrancar os esquerdistas dos cargos e colocar os nossos amigos. E o que me parece que foi feito até agora é só isso. Sim. Nesse momento que a gente está. Né? Essas coisas que a gente está falando... Me desculpem a minha visão pessimista do mundo. Não, eu acho que você tem razão. Existem coisas, principalmente no campo cultural, o voto não faz tanta diferença assim. Foi como você disse, a esquerda, na época militar, não é que, vamos dizer assim, basicamente um governo, entre aspas, contra, não é? Dominou os meios culturais, não é? Então, esse aspecto é muito importante. Por exemplo, eu não estou fazendo merchan, não, tá? Mas a gente está falando muito sobre, lá no Oliver Talk, sobre o ensino das artes liberais, né? Mas não aquela do trivium, quadrivium, raiz, não é? A gente está pegando aquela versão mais modernizada do Mortimer Adler, né? Para o povo de hoje. A gente já pegou a coisa mais Nutella, né? A gente começou um programa chamado de Teatro das Ideias, né? Para o sujeito ele ser um espectador qualificado para o teatro, não é? Não sei se ele vai querer ser ator depois, etc, né? Então, lá tem os livros recomendados pelo Mortimer Adler, né? Pro sujeito. Não é um programa, não é um clube de leitura, não é, a ideia não é essa, né? É um programa de formação cultural. E tem uma coisa que eu falei justamente baseado no que o Adler falou e que você está ecoando agora, né? Na primeira aula eu falei assim, ó, o que vocês têm que fazer, certo? Tem várias coisas que eu falei. Eu falei assim, esqueçam esse negócio de guerra cultural. Muito importante. Vocês esqueçam esse negócio de guerra cultural. Por quê? Não é importante? Eu falei, não é que é importante. Você pode participar. Você pode querer ser um agente da guerra cultural, tal, mas você não pode perder o sentido, né? Por qual motivo você está aprendendo a cultura? Você pode participar depois, fazer parte da guerra cultural, mas primeiro você tem que ter, vamos dizer assim, né? Você precisa saber manejar arma, né? Você não pode ir para a guerra
sem saber as coisas mais básicas, né? Os elementos mais básicos. E a gente é muito assim também, né? A gente já quer ir para a guerra cultural, guerra ideológica, não sei o quê. É que nem quando o Stalin mandava os soviéticos, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Não tinha armamento, ele mandava um sujeito sem... ele mandava um sujeito sem arma, vai lá, já que eles tinham um monte, né? Um monte de russo brota na terra que nem... Vai lá, morre, russo. Ai, sensacional! Brota mesmo. Né, o Stalin fez isso, ele mandava, se não fosse os americanos lá financiar uma parte do armamento soviético, tinha uma parte lá com os alemães que ele mandava sem arma mesmo. Vai corpo nu, os caras com metralhador. E a gente é meio assim, sabe? Isso que o senhor falou. Você tá lutando a guerra cultural assim. A gente vai correndo e o inimigo com uma metralhadora. Só tirando assim, tá ligado? Eu falei, cara, você não sabe da cultura, velho. Como é que você quer participar dessa merda? Ai. Isso não. Não é fácil. Bom, podemos finalizar aqui então? Você que manda, chefe. Então, eu? Coitada de mim. Vamos lá então. Bom, pessoal, então eu vou falar aqui brevemente sobre a relevância da obra e aí a gente já entra com as indicações, se os nossos colaboradores aqui tiverem. Mas então, né, sobre a relevância. O livro, sem dúvida, é um alerta, né, aos conservadores que cada vez mais estão presos tão somente à política e aos discursos ideológicos por menosprezar a arte moderna sem ter um olhar de renovação. Apesar do nosso tempo estar carregado de arte de má qualidade, obscena e vulgar, o abuso de uma coisa não anula a possibilidade de ser utilizada de forma correta. O caminho proposto por Woolf é aquele seguido por grandes escritores. Não se entrincheirar na sua própria fortaleza, não se entregar a um tipo de filistinismo que recusa a cultura do seu próprio tempo, sem oferecer uma alternativa, sem se predispor a um diálogo. Não é possível que os conservadores só liguem para a política, enquanto a arte e a cultura se definham e são entregues de bandeja para a esquerda. Bom, pessoal, primeiramente eu finalizar aqui o debate agradecendo vocês. Foi ótimo ouvir aqui, acompanhar as discussões, agregaram com certeza muita coisa. Agradeço Silvio, Oliver e André, muito obrigada. E gostaria que vocês fizessem aí as indicações de livros, se vocês tiverem aí, né, alguém que converse com essa obra. Nesse sentido, podem mencionar. O André, né? O aluno do Olavo sempre começa primeiro. Alguma coisa? Esqueci. Vai lá. Vamos lá, então. Recomendação que dialogue diretamente com esse livro. Eu diria, né? Aqui você bem arroz com feijão aqui, né? Mas o livrinho. Não, minto. Você meio a meio. Você arroz e feijão com filé mignon. Vou dar 2 recomendações aí. Tem o Roger Scruton, né? Tanto no Beleza. Assim, eu digo assim, quem sair. Depende de como a pessoa vai sair dessa conversa. E já encaminhando no sentido de considerações finais também. No podcast anterior, a gente meio que comentou todos os tópicos do Rebelião das Massas, né? Esse aqui, o convite à leitura, para quem não leu, ouvindo aqui, se empolgou para ler, ele fica extremamente aberto, que a gente comentou os assuntos do livro, mas por uma questão evidente, né? Da parte 3 em diante, o Gregory Wolf ele vai fazer uma análise. Ele vai fazer uma análise de vários autores. Ele vai fazer a análise do Evelyn Wolf, do Susaku Endo, Geoffrey Hill, Andrew Little, Harry Wood, né, e por aí vai, Fred Folsom, que o mencionou. Então tem mais uns 6 ensaios aí que fica... Assim, eu me senti super revitalizado lendo esse livro, tanto é que por causa desse livro, eu comprei mais 3. Né? Eu comprei o Mariette em Êxtase, do Ron Hansen, que também é Ron Hansen, né, que é mencionado pelo
Eu comprei o Memórias de Bright Shadow Avenue Off, porque ele fala que é um livro, eu não li, ele fala aqui que é um livro sensacional. Então eu tenho a impressão que os ouvintes vão sair com essa sensação aqui. Quem veredar para o caminho da estética, não para o caminho da literatura, então fica aí a recomendação do Beleza, do Roger Scruton, e do Estética da Arquitetura, que tem em português de Portugal, também do Roger Scruton. Mas, então, assim, nesse caso, por incrível que pareça, o Roger Scruton é o arroz com feijão aí, porque eu acho que é uma indicação que muita gente pode chegar com as próprias pernas, né? Então, a gente não, mas eu tô tem como não indicar ele, né? Tô reforçando. E aí também, só para fechar aqui minha participação, agradecer você, Stephanie, aqui pela brilhante aí moderação da conversa, Silvio, Oliver, fazer aqui, agradecer e fazer 2 merchanzinhos rápidos. Um é do Teatro das Ideias, que o Oliver já fez também aí, não o merchan, mas a menção, né? Então não é um clube de leitura, a gente não é uma reunião para discutir apenas o aspecto literário de certas obras clássicas, mas tem um forte elemento formativo aí, que a gente está fazendo lá no Oliver Talk. Então, é só acessar a gente nas redes sociais que vai encontrar aí o Teatro das Ideias. E como uma sequela no bom sentido, é claro, né? Tipo sequela de filme, do podcast anterior, o Silvio mencionou o Nicolás Gomes Dávila, né? Aí eu lembrei do Nicolás Gomes Dávila e falei, caramba, eu já li tanta coisa, não, mas já li alguma coisa do Nicolás Gomes Dávila no meu canal de compartilhamento de informações do Telegram. Eu estou fazendo uma análise diária, um aforismo por dia do Nicolás Gomes Dávila, coloquei lá todos, eu seleciono um por dia, comento com o pessoal, fica aí o merchan, quem quiser também. Pô, muito legal isso aí. Só buscar lá, tá dando certo, o pessoal tá gostando. Daqui um dia você vai poder fazer com o Olavo, hein, que vou contar aqui em primeira mão, em breve a Vidi vai soltar um livro de aforismos do Olavo. Maravilha, hein? Se preparem. Acho que... Bem, eu recomendaria, assim, o André falou tudo. No próprio livro do Beleza Salvará o Mundo, vai ter uma série de obras que ele recomenda. Eu também já procurei, algumas ainda não estão em português, né? Mas tem várias que estão em português, já que você pode lê-las, né, dentro do livro. Se você ler o livro, vai estar lá várias obras que ele recomenda, e você pode ir comprando aos poucos e apreciando, né, de acordo com o autor que fala. Eu poderia recomendar um outro também, e eu falei no podcast, né, que é o livro do Rockmaker, né? A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Para quem, por exemplo, não entende nada de quadros de arte e gostaria de entender como é que aqueles belos quadros da Idade Média se transformaram nessa arte abstrata, que só é para chocar as pessoas, e não faz, assim, parece que não tem nenhum nexo, né? Então ele vai explicando, um livro muito fácil de ser entendido, ele vai contextualizando, então você não precisa necessariamente ter uma grande base sobre como funcionava a Idade Média, como funcionava o Iluminismo, etc. Ele vai, né, colocando aos pouquinhos. Evidente, se você saber mais, você vai ter uma compreensão maior, né? E a gente estava até brincando esses negócios de protestante, católico. E o Rockmaker, ele é protestante, mas ele falou uma das melhores coisas sobre a Nossa Senhora que eu fiquei realmente impressionado. Ele vai falar sobre um quadro do Duccio, que se chama Madonna e a Criança, de 1200 e pouco, né? Ele vai falar desse quadro, que é um dos primeiros quadros que ele pega num livro, justamente para mostrar o aspecto da beleza e etc. E ele vai falar, tá vendo? Observa o quadro, o ícone, no caso. A Madonna, no caso da Nossa Senhora, ela está olhando para você, enquanto o filho olha para a mãe. Então o quadro significa o seguinte, que se você quiser chegar no filho, né, eu posso te ajudar. Né? Então,
Isso é muito interessante porque ele vai realmente passando o significado da arte, né, sem proselitismo nenhum, etc. Com essa ideia mesmo, esse é o verdadeiro significado. Então eu acho muito legal, né, para quem não entende nada de quadros de arte. Ele também vai falar um pouquinho no final sobre aquilo que o Roger Scruton fala logo no começo do comentário, sobre aquela obra lá que, vamos dizer assim, revolucionou a arte moderna, da privada. Esqueci o nome do carinha que fez. Alguém lembra o nome dele? Enfim, a privada. Não sei se vocês lembram. Não é privada, é o mictório. O mictório. Então ele vai falar também sobre o mictório, né? Que esse cara que fez o mictório, Michel Duchamp. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, errei. Ele foi muito influenciado por Picasso. Olha que legal. A gente acha que Picasso não é nada, né? Ele é muito influenciado por Picasso. É que Picasso e mictório tem tudo a ver, né, cara? Desculpa o trocadilho todo. Não podia perder a piada. Picasso e mictórios. É a laminha. Essa é a laminha. É a lama. É a lama. É o Silvio Grimaldo na sua laminha. Eu acho legal. Você lê esse livro da beleza, né? E se você quiser uma experiência, além de literatura, que ele fala muito de literatura, mas também sobre quadros de arte, né? Eu acho que esse é um livro muito legal para iniciante. E até o momento, eu não conheço um outro livro. Deve ter, mas acho que esse é um dos livros que tem mais acesso, assim, muito didático, assim. Ele meio que explica na nossa linha, assim, como ocorreu a decadência e tal. Acho muito legal. E também, seguindo o Augusto André, agradecer aí a Stephanie. Vocês sabem que é a Stephanie que prepara toda a pauta aqui, né? Um grande esforço homérico, né? Tem que ler tudo, né? Dá até pena, porque ela prepara tudo e a gente vem e destrói. Exatamente, é um furacão de homens, né? Esse podcast, mas tá tudo certo. Exatamente, tá vendo? O pessoal fala ainda que a gente não homenageia as mulheres. Que é isso, pô? Isso. Agradecer o Silvio, o André e o ouvinte. Né? E já que o André falou do Teatro das Ideias, eu vou fazer um merchan aqui também. Assinem o Jornal Brasil Sem Medo, tá? Muito importante aí para a gente continuar nessa Muito batalha bem. aí. Né? Isso. É isso aí. Silvio? Vamos lá. Difícil, né? Recomendar coisas assim com esse livro. Mas, o primeiro livro que eu vou recomendar por incrível que pareça, é um livro de entrevistas com São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Né? Olha! E o livro chama Entrevistas com Monsenhor José Maria Escrivá. Tá? Tem lá na livraria do BSM para comprar, mas também você acha na internet, assim, porque toda a obra dele está disponível online. Né? Mas o importante desse livro, né, é um capítulo que chama... O último capítulo do livro, né, que chama Amar o Mundo Apaixonadamente. Recomendo, né, para quem tem alguma dúvida assim, sobre, né, qual é a visão realmente católica, né, do mundo no sentido bíblico, né, e das artes, enfim, essas coisas que a gente pode considerar pagã ou excessivamente mundana. Recomendo muito esse capítulo, né, desse livro do José Maria Escrivá, que imagino eu, na minha ingenuidade, que ninguém vai chamar de herege. Modernista, acho que sim, né? Deve ter algum maluco que acha que São José era modernista, mas enfim. Que ele trata de questões muito parecidas com o que o Gregor Wolfe trata nesse livro. Né? Recomendo o livro inteiro, né? Mas quem não tiver saco, lê o último capítulo, né? Que chama Amar o Mundo Apaixonadamente. O outro livro é o livro do Joseph Peirce, que foi publicado lá pelo
pelo Diogo Fontana, que chama, em português, como Convertidos Literários, né? Que é um livro até parecido. O Peirce, ele faz cada capítulo é um ensaio sobre um desses grandes escritores cristãos do século XX, né? Acho que não é só século XX, é século XIX e XX. Então ele analisa lá o Chesterton, o Belloc, o grupo deles, né, que na verdade era uma confraria literária, como que isso tudo aconteceu, né, o Tolkien, o Evelyn Waugh, o Walker Percy, que ele fala bastante no livro, né, que é um escritor sulista americano, que aliás recomendo. No Brasil ele tem um romance já fora de catálogo que chama O Amor em Ruínas. Recomendo muito, um livro muito bom, mas tá fora de catálogo, talvez você ache na estante virtual, alguma coisa assim. Não, mas esse livro do Joseph Peirce chama Convertidos Literários, saiu pela Danúbio. E eu vou recomendar aqui também um livro muito bom que vocês também acho que não vão encontrar em lugar nenhum. Mas que se encontrar. Que bom! Nossa, muito bom isso. Não, é que ele tá fora de catálogo. É um livro das realizações e às vezes ele aparece no site das realizações lá e some rapidinho, né? Então, se você encontrar, né, que olha só, é um livro de poesia, né, que é um livro do Marco Catalão que chama O Cânone Acidental, tá? Não é ocidental, não, é acidental, de acidente, né? O Cânone Acidental. Vocês querem entender assim, ver em que pé está a poesia brasileira contemporânea, embora o livro seja de 2010. Leiam esse livro assim, que é sensacional. Cânone Acidental? O Cânone Acidental, chama Marco Catalão. E o livro da Lorena também, da Lorena Kutlack, que chama O Corpo Nulo. Eu, pelo menos, gosto muito. Também é um livro de poesia. Mas a poesia brasileira tem coisa boa pra caramba, assim, contemporânea. Só procurar que acha. E um artigo do Olavo, um ensaio do Olavo, né, que foi publicado na Bravo. Tem no site dele, se vocês procurarem, vocês vão achar, mas também tem lá no Imbecil A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, né, que nós publicamos aí, que é a continuação do Imbecil Coletivo. Que chama, o ensaio chama A Peirocalia. Isso é essencial que todos vocês leiam, que estão interessados no assunto desse livro. A Peirocalia com K. Oi? Desculpa, esse artigo é excelente. Putz, esse artigo me inspirou a fazer o caos estético lá dos meus sites que eu falei. A gente acaba incorrendo na tal da peirocalia, porque justamente a gente é habituado à tranqueira. Então você só vê tranqueira, quando você se habitua à tranqueira, e quando você vê uma coisa que não é tranqueira, você não consegue reconhecer. A peirocalia é uma palavra grega que quer dizer a falta de experiência das coisas mais belas. Olha. Os gregos achavam que isso era uma doença. Pra vocês verem que está bem. Tem de pirocalia. Falei, vixe, esses caras. Não, pirocalia é coisa lá do STF, cara. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. É a peirocalia. Bom, pessoal, então agradeço mais uma vez. Esperamos vocês aí para um próximo podcast. E lembramos que todos os livros aqui debatidos estão disponíveis na livraria BSM. Agradeço a todos que nos acompanharam e até a próxima semana. Um abraço. 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 Abração.